Maravilha, bora lá, vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre, muitas vezes, a nossa imaturidade, né? A nossa imaturidade de não saber, naquele momento, interpretar as coisas da forma correta. Falar sobre egoísmo, né? Você ser egoísta ao ponto de falar, eu sei. Eu gravei um vídeo falando sobre autoconhecimento e ali eu falei da fase de adolescente. Geralmente quando a gente é adolescente a gente é muito ativo, né? Hormônios à flor da pele. Você chega a ser até revolucionário. Tudo eu faço, bato no peito, eu aconteço. E depois que você vai criando uma certa maturidade, vai entendendo melhor as coisas, você vai vendo que aquilo era só uma correria para lugar nenhum. Então o que eu vou te falar agora aqui, para você olhar para a sua maturidade, para o seu egoísmo, talvez, condiz se você tiver um alvo, tiver uma direção, saber aonde você quer chegar. Por quê? Porque tudo depende de você. Tudo em você. Esse é o ponto. E se você não entende ainda isso, não está claro isso em você, então parta desse ponto, que tudo é você. Você é responsável por tudo que você faz. Seja consciente, seja inconsciente. Porque você concorda comigo que na medida que você toma uma decisão e vai por esse caminho, foi você quem decidiu. Ah, mas teve influência disso. Tá bom, teve. Mas quem decidiu? Não, eu decidi ir por esse caminho. Você concorda que vai mudar todo o percurso? Mas quem decidiu? Foi você. Agora, o que a gente faz? A gente fala assim, não, eu decidi ir por esse caminho, que inclusive deu errado, porque fulano me influenciou. Fazer o quê? Paciência, fulano pode ter te influenciado. Quem deu a palavra final? Quem tomou a decisão de ir por esse caminho? Você. Você tinha a escolha de falar sim e de falar não. Você decidiu ir. Então, a responsabilidade é sua. Dói, né? Às vezes dói quando você... Pode ser que mexeu dentro de você quando eu falo isso. Fala, não, tem muita influência, tem coisas que eu não decido por mim. Infelizmente, ou felizmente, né? É bom que seja assim. Que a gente decida pela gente, que a gente tome as próprias decisões. E agora, voltando aqui para a parte da imaturidade e para a parte do egoísmo. Para fechar essa primeira parte. Você só consegue entender que você está sendo egoísta, arrogante, imaturo, quando você para e faz uma pergunta. Uma. Só uma pergunta. Qual que é? Como que eu estou vendo essa situação? Como que eu estou vendo essa condição? E outro ponto, não foge dela. Não coloca já uma desculpa em cima. Ah não, eu estou vendo dessa forma, mas por quê? Não, não tem mais por quê. Você está vendo dessa forma, por quê? Essa é a pergunta. E mesmo que você... Porque esse é justamente um senso de olhar de fato para dentro, para você. Você e você. É só você e você. Quando você entende que ninguém vai fazer nada por você, que é você que toma as decisões, que você é propriamente responsável por você, e está claro isso em você, tem dois caminhos. Primeiro, você pode se frustrar e tem como resolver, já até adianta. E o segundo, você pode ter liberdade. Porque você pensa assim, já que eu sou totalmente responsável por mim, pelas minhas atitudes, por minhas ações, logo eu tenho a liberdade de tomar qualquer decisão. Concorda? Faz sentido? Top. Aí o que acontece? Quando você começa a ter esse ponto, ou ter esse estalo de que
Você que determina o seu caminho, a sua jornada, as suas decisões, o que você faz, o que deixa de fazer. Eu, por exemplo, quando observei isso, que ainda não estava muito claro em mim, eu era egoísta, julgava. Você julga. E tem um vídeo no canal sobre isso. Quando você está julgando o outro, nada mais é do que está sendo um espelho para você de algo que você não está olhando. Ah, fulano lá é trambiqueiro. Ah, fulano lá, por mais que seja, mas eu quero ir um passo a mais. Fulano lá é um trabalho. Ah, fulano lá trai a mulher. Mas a pergunta que você deve fazer de novo, mas e eu? Por mais que a pessoa seja, ok, mas deixa a pessoa de lado. E você? Você, diante daquilo que você fala do outro, o que você faz? Como que você age? Porque às vezes é só uma desculpinha que você dá para não se encarar, para não se enfrentar. E hoje eu tô com o nariz meio trancado aqui. E eu falei assim, vai sair o vídeo desse jeito, dessa forma, e eu vou fazer o meu melhor. Por quê? Porque eu sei que ninguém vai fazer por mim. Eu que tenho que estar aqui. Eu já aprendi muitas coisas. Já vi muito. Já revi muita coisa. Já ressignifiquei muita coisa. Mas tenho muito para aprender. Muito. Muita coisa para viver, muita coisa para observar. Muita coisa que eu ainda nem sei que vai vir e eu vou ter que lidar. Muita coisa. Só que você precisa entender que esse é um processo. É uma jornada. Só que se não começar lá no início do vídeo que eu falei, você não olhar para você e saber que você é o responsável por tudo, você não se tornar autorresponsável, se responsabilizar, você vai viver uma vida de jogar na conta do outro, de dar desculpa, de se colocar como vítima, mas isso, deixa eu te falar, não resolve o teu problema. Não resolve. Você está pegando isso e jogando tudo para debaixo do tapete, que uma hora isso vai vir à tona. Ou a vida te coloca numa cena, te prega uma peça, que isso vem à tona. E aí você vai ter que lidar com ela. Então, por que não, tendo a oportunidade de entender isso, por que não começar a olhar agora? Como que eu faço então, Fabiano? Estou meio perdido, não entendi. Como que funciona isso? Qual seria o caminho? Começar a se observar mais. Começar a buscar mais conhecimento. E depois de buscar mais conhecimento, que pode ser através dos livros, de cursos, de terapia, enfim, diversas formas. Depois que você buscar isso, você vai ter conhecimento sobre determinado assunto, sobre você, sobre determinada questão, sobre determinada situação. Mas o próximo passo é transformar isso em sabedoria. E sabedoria é o quê? É saber o que fazer com o conhecimento. Esse é o ponto. Aí sim. Aí, feito esse processo, feito essa etapa, você começa a entender que você é o responsável e, ao mesmo tempo, pode ser que nesse processo vai ter dor, mas você vai entender que também vai ter liberdade. Liberdade. Porque é você que decide, você que escolhe, você que se coloca nas situações. E tem coisa melhor do que você saber que você é o principal responsável? Ah, Fabiano, mas para aquela situação eu não quero olhar. Mas você é o responsável. Mas pensa também pelo lado bom da coisa. Se acontecem coisas boas da decisão que você tomou, você foi o principal responsável. Entende? Então o fato é esse. Então você entendendo que é um processo, uma jornada, entendendo que você tem que deixar de ser egoísta, arrogante, deixar de ser julgador, entender isso, que quando eu estou apontando no outro, mas e eu? A pergunta é, e eu? E em mim? Essa é a pergunta. Porque é assim que você vai se entender.
É assim que você vai se observar e entender qual é a tua análise, a tua posição sobre determinada situação. Então não tem muito a ver com o outro, mas sim comigo mesmo. O outro só está sendo um espelho, aquela situação também. Você entende? Então, dentro desse processo, dessa jornada, entendendo isso que eu estou te falando, pode ter certeza que o caminho para você encontrar mais harmonia, mais liberdade, é gigante. Gigante. Ao contrário de ficar apontando o dedo do outro, ficar julgando, ficar se vitimizando, continuar sendo egoísta, continuar sendo arrogante, continuar sendo orgulhoso. Esse caminho só vai te levar a ter mais disso. Agora, quando você decide romper com esse caminho, aí sim, e assumir a responsabilidade, a autorresponsabilidade que é em você, tudo em você, através de você, aí sim. Aí você começa a solucionar muitas coisas, começa a resolver muitas coisas. E aí começa a entrar num caminho, seguindo esse processo. Entenda sempre que é um processo, uma jornada. Ninguém chegou lá ainda. Está caminhando, está aprendendo, está se descobrindo. Por mais que você já avançou muito, subiu degraus, vários degraus, subiu vários níveis, mas saiba que ainda tem mais. O importante nessa jornada, nessa caminhada, é que você esteja em harmonia. Que você realmente esteja em paz, que você realmente sinta essa liberdade. Aí sim é um ponto, ou você chega num determinado ponto que você entende que, cara, então tenho que seguir no processo, tenho que seguir na jornada. Tendo uma direção, tendo clareza, tendo direção de onde você quer chegar, tenho certeza que você vai chegar lá. Agora, enquanto você estiver nesse outro processo que eu descrevi para você, vai ficar ainda mais delicado a sua jornada. Ainda mais delicado. Então, qual que é o convite que eu faço aqui para você diante de tudo isso que eu trouxe aqui para você? É talvez você parar por um minuto e refletir e fazer a seguinte pergunta: mas e eu? Antes de eu julgar, antes de eu ser egoísta, arrogante, apontar o dedo no outro, e eu? Como eu vejo? A pergunta: quem eu sou? A partir daí vai desencadear, e se você fazer isso de maneira sincera, isso vai desencadear várias coisas. Várias e várias coisas. É um processo de, até digo para você, de coragem, mas você vai entender que você vai chegar na tua liberdade. Você vai ter mais liberdade, mais poder de escolha, poder de decisão, mais harmonia. Mas para ficar bom, às vezes piora. Para ficar bom, geralmente piora. Depois fica bom. É como se fosse, ou talvez seja, um processo de lapidação. Para daí ficar bom. E é assim. É igual muitos falam assim: você tem que trabalhar, você tem que lutar para ser o campeão. E eu sempre peguei nessa frase assim, pensei, cara, lutar para ser o campeão. Para mim era... Eu entendo o fundo do que essa frase quer dizer. Que é de fato você dar o teu melhor, você fazer o máximo para ser o campeão. Porque daí lá o campeão lá no topo é uma referência, é um exemplo, ok. Mas cara, aí eu pensava assim, mas talvez você não seja o campeão. Talvez você seja só o segundo lugar. E dependendo do nível que você decida, já não está bom? Ok, era isso que eu pensava. Mas eu pensei, refleti mais sobre isso e analisei o seguinte. Cara, não precisa você trabalhar para ser o campeão. Trabalhe para dar o teu melhor hoje, agora. Tendo um alvo, tendo uma direção, sabendo aonde você quer chegar, você vai chegar lá. Talvez não precise ser o campeão. Se for, parabéns. Se for, parabéns. E se tiver um campeão lá, que ótimo, que maravilha, porque a gente tem referência. Top. Agora,
O que quero dizer com isso? Quando você fala assim, trabalhe para ser o campeão, e daí você luta e não chega, e não conquista, e não é o campeão, ou você criou uma expectativa muito alta daquilo que você quer conquistar, às vezes você se frustra. E às vezes você tinha tudo para ser o campeão, mas como você se frustrou e não respeitou o processo, não respeitou o tempo, não fez, não manteve a constância, aí você se frustrou. Agora, o que você pode fazer e tem mais concreto, mais palpável agora, é dar o teu melhor hoje, agora, e ter constância, e seguir. Vai ficar ruim para ficar bom. Vai ter as fases de provações? Vai. Mas você vai chegar lá se você sabe aonde você quer chegar. Tenho certeza. Para isso, reflita, analise todos esses pontos que eu trouxe para você. Que esses pontos que eu passei aqui para você foi o que eu fiz. O que eu analisei. E vi que do jeito que estava e o que eu almejava, eu não ia chegar. Se eu não revesse, analisasse, ressignificasse, mudasse, alterasse, eliminasse, começasse do zero, começasse de novo, fizesse diferente. Mas isso onde? Em mim. Eu. Porque só você e você. Ninguém vai fazer nada por você. É só você e você. E para encerrar esse vídeo, eu quero trazer justamente esse ponto. Faça essa pergunta. E eu? Como eu analiso tal questão? Como eu vejo tal situação? Mas seja sincero. Seja sincero de olhar para dentro. Tenha um momento de pausa. Olhe para isso. E aí a clareza vai emergir. E aí vai começar a surgir uma clareza ou talvez uma direção. E aí sim, quando você se responsabilizar pela tua própria vida. Entender que você toma as decisões. Você decide. E a partir dali, você começa a se construir ou se reconstruir, se for o caso. É só assim que eu acredito que, de fato, fazendo esse movimento, que você vai conseguir chegar lá, sei lá onde você deseja. Eu digo chegar lá, porque às vezes você tem uma meta, você tem um objetivo, você tem um sonho. E eu trouxe aqui alguns pontos que você pode olhar, observar, mudar, melhorar, transformar. Se assim você quiser, se assim você desejar. Maravilha? Top? Então, agora a partir desse término do vídeo, pense sobre isso. Como que eu vejo? Como que eu analiso? Seja sincero com você. Faça essa pergunta. E depois continue fazendo essas perguntas para tudo. Você vai ver que você vai começar a enxergar as coisas, as situações, talvez a vida de uma forma diferente. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se tiver algum comentário a fazer, comenta aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos. Tamo junto. Forte abraço e até o próximo vídeo.